Olá, vocês estão bem? Eu também estou bem. Estou aqui para nós conversarmos sobre alguns temas do Espiritismo e espero que eu consiga passar para você aquilo que eu me propus. Então, para iniciar, vamos fazer uma breve oração. Fechando nossos olhos e vamos até Jesus. Divino Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, na luta terrena, buscando a cada dia compreender mais o significado da vida, aprendemos a amar, e muito mais, amado Mestre Jesus. Nós queremos ser criaturas do bem. O caminho é difícil, as provas são duras, Senhor, mas permite que nós não desistamos. Por isso estamos aqui. Me abençoe, Senhor, meu pensamento, minhas palavras, a minha intenção, que eu consiga fazer brotar no coração de vocês, para terem mais atenção com a nossa doutrina. Que meus protetores me protejam nesse momento, para que eu possa trazer para vocês algo para reflexão. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Então, como é de meu costume, quando eu me preparo, quando me proponho de falar alguma coisa, eu me busco as orientações no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é para dar a nossa diretriz da conversa, tá bom? Então, eu vou só ler um trechinho que eu escolhi para o tema de hoje, e é do capítulo 17, Sede perfeitos. E eu vou trabalhar um pouco aqui no capítulo 4, os bons espíritas. Então nós vamos trabalhar nesse tema hoje. Como a leitura é um pouco longa, eu vou ficar só com a última parte aqui da leitura, o último parágrafo, e depois nós prosseguimos conversando. Então me permitam que eu faça essa leitura aqui, esse trechinho aqui. É assim: aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. É como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar, e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então nós vamos ficar com esse trechinho aqui do Evangelho e vamos prosseguir. Então, lendo esse trecho aqui, a gente percebeu que o Espiritismo, né, o Evangelho do Espiritismo, ele nos convida, a essa transformação, essa mudança, que parece a princípio ser simples, mas ela é bastante complexa e profunda. E ele usa a palavra esforços. Esses esforços dependem de cada um de nós compreendermos o Espiritismo e essa mudança. Quando nós chegamos novato no centro espírita, procurando conhecer um pouco mais do Espiritismo,
Nós achamos que é muito simples ser espírita, simplesmente frequentarmos a casa esporadicamente ou assiduamente e ouvirmos a palestra, pensarmos um pouco sobre ela, tomar passe e ir embora, e lá fora a vida continua como dantes. A mesma coisa, não muda nada. Mas para quem se propõe a ser espírita, é muito mais profunda a dedicação. Essa proposta, esforços, nós vamos logo em seguida compreender que esses esforços dentro da doutrina não é o que eu colhi na casa espírita eu vou aplicar ao outro. Ela vem de encontro a nós mesmos, né? Porque a maior consagração de um espírita é conhecer-se a si mesmo. Não adianta nós nos enchermos de informações, de ser um leitor de vários livros, há várias obras, né, de Kardec e de outros autores, né, e ser um profundo conhecedor da doutrina, na teoria, e não colocarmos isso em prática. Porque a doutrina é totalmente ação, ela é fé e caridade. Então, por isso torna-se muito mais complicado, complexo, desses que aparecem no centro espírita, esporadicamente e depois desaparecem, é porque encontram a dificuldade, porque quando ele começa a voltar para esse mergulho interno, para se conhecer a si próprio, percebe bem complicado essa mudança radical, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E a moral é a coisa que nós preservamos na nossa vida. Então não é tão simples assim como parece fazer essa mudança de uma hora para outra, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Então, a nossa vida de espírita está toda nessa palavra, esforços. Isso é muito difícil. Muitos param pelo caminho, não prosseguem na luta por ser um verdadeiro espírita, né? Porque tem vários tipos de espírita, né? Acha que ser espírita é como essa transformação sua, é como a gente mandar lavar o carro. Deixa no posto e fala para o rapaz, lava para mim que à tarde eu pego, você paga e já está pronto. Já estamos mudados, somos outras pessoas, não é assim. É um trabalho longo, árduo e difícil e requer muita renúncia da nossa parte por ser espírita, porque a doutrina, assim ela exige da gente, né? Ela não nos obriga a nada, né? Porque muitos se acomodam na doutrina espírita, porque ela fala muito sobre o livre-arbítrio, deixa a pessoa à vontade para fazer aquilo bem, o que ela desejar fazer. Esse é o livre-arbítrio. Então acha que, por ser uma doutrina que nos liberta de todas as coisas do mundo, né, dando-nos a possibilidade do livre-arbítrio, se acomoda nisso daí. Mas o livre-arbítrio, ele tem um limite também, né? Porque ele coloca a cláusula também. Porque o próprio Paulo, para quem faz leitura, sabe que ele falou, né, sobre esse livre-arbítrio, né? E ele recomendou a gente para que nós tomássemos cuidado com o livre-arbítrio, né? E então é muito delicado essa parte do livre-arbítrio. E então nós temos que ficar atentos, né? Porque o próprio Paulo, como eu ia dizendo, ele fala que no mundo tudo nos é lícito, nós podemos tudo. Mas será que nós podemos tudo? Será que nós devemos fazer tudo? Então aí eis a questão do livre-arbítrio. Ele fica travado nessa parte quando a pessoa dá esse mergulho interno, passa a se reconhecer como tal e começa a aplicar na sua própria vida o lícito, né? Faz tudo o que lhe convém. Eu tenho uma história que a Marina Ferri, que ela nos contou, que diz assim, que no domingo, na parte da manhã, como era costumeiro, o templo estava abarrotado de gente, era para mais de 1000 pessoas que estavam ali para ouvir as pregações, para ouvir a oratória, para ouvir a palestra do pastor, que naquele domingo iria se realizar. Então,
Enquanto o coral fazia a sua apresentação, o orador se preparava para passar a sua mensagem, a sua informação. E assim que o coral terminou, a belíssima música, né? O pastor tomando no microfone, quando ele ia se pronunciar, entraram-se 3 ou 4 ou mais encapuçados, com a cabeça coberta, entraram dentro do templo, alguns tomando a saída às portas, outros se dirigiu ao púlpito, pegando o microfone que já o palestrante se colocava ao posto para fazer a pronúncia, e ele disse em bom tom para toda aquela plateia, né? É o seguinte: aquele que está aqui e for verdadeiro cristão e se compromete de renunciar às oferendas do mundo, né, aos gozos, aos prazeres, por favor, se retire. O outro que se propõe a amar a Cristo como um verdadeiro cristão, renunciando a tudo aquilo de profano que o mundo nos oferece, permaneça em seus lugares. Passou-se um breve tempo e percebeu que o próprio pessoal do coral começava a sair do templo. Os anos do templo foram saindo devagar, né? Um de cada vez, e consequentemente a plateia também começou a sair da igreja, porque eles entenderam bem a proposta do encapuzado, né? Que era amar ao Cristo, dando sua própria vida, a renúncia das coisas do mundo, né? E o tempo passou e o templo, né, ficou quase vazio. Algumas pessoas ficavam ali junto com o palestrante, o pessoal do coral não ficou ninguém também, saíram todos, né? Aí o encapuzado tirou o capuz, devolvendo o microfone para o orador, falou: pode prosseguir, porque os hipócritas já se foram, aqueles que se diziam cristãos não se comprometeram a amar a Cristo. Então, veja bem, que o espírita verdadeiro cristão, aquele que compreende a mensagem, ele tem esse amor profundo por Cristo, ele entendeu a mensagem e sabe muito bem aonde ele quer chegar. Porque não é tão fácil, tão simples, né? Porque você, para ser um verdadeiro cristão, não precisa nem você talvez frequentar uma igreja, um templo, um centro espírita. Você pode ser da melhor maneira possível, até o mesmo um próprio espírita, né? Sem frequentar o local lá. Mas é preciso, porque lá tem aula, tem explicações, facilita o seu entendimento e o seu progresso dentro da doutrina, né? Espírita, amai-vos e dedicai a leitura, ao estudo, né? Então essa é a proposta do Espiritismo. Então era isso que ele queria, fazer o pessoal entender que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Cristão não é aquele que vai lá na casa de joias e compra um crucifixo grandão e pendura na corrente e coloca no pescoço. Esse não é cristão. Esse leva no peito a cruz. Cristão é aquele que leva a cruz no peito, lá dentro de Jesus, dentro do seu coração, compreende qual foi a verdadeira mensagem de Jesus e pratica a sua íntegra. E o nosso verdadeiro trabalho como cristão não começa lá fora, né? Porque na casa espírita muitos comparecem ali, como eu disse anteriormente, né, frequentemente, ouvem a palestra, toma passe, nós chamamos do verdadeiro Papa Passe, né, e vai embora, e a vida continua. É muito maior a nossa proposta, né? Porque quando você sai do centro espírita, a sua proposta é fazer uma reflexão no que ali foi dito, no que foi conversado com as pessoas, o que foi proposto naquele momento. E na primeira oportunidade, o verdadeiro cristão é aquele que volta para casa e ama a sua família, ama a sua esposa, tenta compreender seus filhos, dá bom exemplo, porque o verdadeiro espírita, ele é espírita, cristão, às 24 horas do dia, não é só lá dentro do centro que é aquela bondade, e abraça e se beijam, não é só isso aí. Isso também é preciso, é bom, está muito bom para a gente. Mas aquele que se comporta lá fora, um verdadeiro cristão. As pessoas às vezes percebem que seu comportamento, a sua atitude é diferente por você ter compreendido a doutrina espírita nossa, né? Aquele espírita cristão. Então é isso que nós precisamos fazer.
para compreender a doutrina espírita, nós temos que ter espírita 24 horas, né? Qualquer momento, e começando lá, em casa, no lar. Lá é o nosso verdadeiro treinamento, nosso círculo de amor é na família. Depois você expande lá para fora. Então, ser espírita não é tão simples assim. Às vezes a pessoa também reclama, não sei, não consigo mudar, essa tal reforma íntima é tão difícil, não sei o que acontece, né? Mas a reforma íntima é difícil mesmo, porque você tem que se desvencilhar de todos os seus hábitos, maus hábitos, seus costumes, seus vícios, né? E é com um grande esforço, porque talvez nós estamos trazendo aquilo ali de muitas encarnações passadas, então não é de um momento para o outro que você vai se desvencilhar desses seus maus costumes, maus hábitos, seus vícios, né? Então você ter calma, vai devagar, é um por vez. A proposta, às vezes, é você trabalhar uma imperfeição sua por ano. Quando chega no final do ano lá, que você, nas felicitações lá de Natal, de Ano Novo, né? Se compromete, fala, próximo ano eu vou me comprometer de falar menos da vida dos outros, né? Eu vou me comprometer a falar menos daquilo que eu não conheço. Eu vou treinar meu ouvido a ouvir mais e me calar mais, né? Então são propostas que nós vamos colocando a cada ano, nós vamos dando um passo. É assim que a gente faz, não é de uma hora para outra que nós nos transformamos em santos, né? Porque nem todo bom espírito também ele pode falar que ele é santo. Aqui não tem isso daí. A gente pode ser uma pessoa boa, a gente pode ser um bom espírita, né? Mas santo por enquanto para nós está meio difícil ainda. Então a tarefa, o trabalho para a gente adquirir as mudanças é muito complicado e exige, como diz lá no começo, muitos esforços nossos para que nós alcancemos um pouco da melhora por vez, né? Vamos passo a passo, cara, um passo a passo. Num dia de trabalho também na Casa Espírita, conta o Chico Xavier, que após os trabalhos costumeiros dele, né, no final, no encerramento dos trabalhos que eles faziam de desobe, né, sempre vinha um espírito, né, de escola grandioso para fazer o fechamento, para fazer o arremate da reunião. E nesse dia, um dos trabalhadores que ali já estavam, né, participando do trabalho, estava reclamando no final da reunião que ele participava dos trabalhos na igreja, ele era um trabalhador, ele colaborava com toda a parte caridosa da igreja, a parte da caridade, né? Mas ele percebia que ele não conseguia melhorar, estava muito difícil para ele dar algum passo à frente, tudo para ele era dificultoso, ainda ele sentia que ele ainda era orgulhoso, que ele era egoísta, que ele era ciumento, que ele era invejoso. Então todas essas imperfeições que existem no mundo, ele falou que ele tinha que ir ali há tanto tempo dentro de um centro espírita e não conseguia se mudar. Aí os companheiros que estavam ali prestaram atenção no que ele falou, entenderam o que ele quis dizer, que a mudança dele estava muito difícil, né? Estava a ponto de desistir de ser espírita, de abandonar a casa e voltar à vida antigamente dele, a vida anterior dele. Mas, nesse fechamento dessa leitura, né, apareceu como espírito o Dr. Bezerra de Menezes, né, e falou, olha, o que esse trabalhador está colocando, né, não é novidade nenhuma. Eu também ainda já estou espírito há muito tempo. Tudo isso aí que ele falou, eu tenho ciúmes, tenho orgulho, tenho inveja, eu sinto essas coisas dentro de mim, mas hoje com uma grande diferença. Naquele tempo, antes de ser espírita, cristão, de entender como é que funcionava o verdadeiro espírita, né? E eu corria atrás para mim praticar essas coisas, e eu fazia tudo isso daí. Hoje eu fujo, eu corro para não fazer mais, eu tenho só o pensamento me vem dessas coisas, mas eu já não as pratico mais. Então existe uma grande diferença como eu era e como eu estou, porque
Anteriormente eu pensava e fazia, hoje eu penso e não faço. Então, para nós é a mesma coisa, nós espíritas, não queira ficar se condenando porque às vezes não atingiu a perfeição, às vezes não consegue ainda participar de um trabalho na casa espírita, não foi convidado, tudo isso é demorado, precisa participar de discurso, precisa frequentar algum trabalho, tudo isso é demorado. Então, precisa ter paciência, o espírita é passo a passo, vendo o outro já mais antigo, como é que ele está se procedendo, como é que ele está se comportando como espírita, dentro e fora da casa, como ele é como pessoa, como ele é como cidadão brasileiro, como ele cuida da natureza, como ele cuida dos animais. Tudo isso daí espelha um bom espírita. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos nos considerarmos um verdadeiro espírita cristão. Não é tão fácil, a vida é muito difícil, então nós temos que procurar, os primeiros passos desvincular dos vícios passados que nós tínhamos, né? Às vezes, né, nós não conseguimos consertar outra pessoa, às vezes alguns espíritas acham que aquilo que ele aprendeu é para estar aplicando em alguém da família, né, corrigindo alguém da família. Não, a primeira manifestação do resultado do ser espírita é ele próprio, ele tem que se mudar. Então esse trabalho é árduo, é difícil e não desistir nunca. Então nós temos que tomar cuidado com essa ilusão de ser espírita, né, e não saber como proceder. Então é pensar em ser uma pessoa boa, não queira fazer, porque o próprio espiritismo ele não faz milagre, não consegue, não exige milagre. As pessoas procuram o centro espírita achando que lá na primeira ida ao centro espírita, participando de uma reunião, eu queria receber uma carta da minha mãe que faleceu, estou com tanta saudade dela, né? Minha mãezinha que está fazendo tanta falta para mim, eu queria fazer contato com ela, né? As coisas não acontecem assim, porque depende muito da vontade desse espírito que já está por lado de lá, dele se manifestar. E muito mais importante, existe necessidade de uma comunicação, precisa que aquilo ali ocorra. Aí esses visitantes, eles ficam decepcionados com a doutrina espírita. Eu fui lá, não recebi nenhuma comunicação, esperava ter um contato com a minha mãe, nada disso acontece. Então essa não é a função do espiritismo, né? Isso pode até acontecer consequentemente, né, quando numa casa existe algum espírita com essa missão de fazer psicografia ou de psicofonia, como era o caso do Chico, né, ou do Divaldo e muitos outros que tem por aí hoje. Você consegue receber a informação, mas é muito difícil. Também não é de qualquer um, se que é confiável, nós temos que ver de quem que está vindo essa informação, né? Então é assim. Enquanto eu trabalhava no centro espírita, que agora nós estamos afastados devido à pandemia, né? E uma moça um dia me procurou na entrevista e ela estava muito triste, muito aborrecida, disse que andava muito pensativa, com saudade de um filho dela que tinha partido, né? Por acidente, ela estava toda chorosa e não se conformava, e ela tinha ido no centro ver se conseguia algum contato com ele, e senão a vida dela não tinha mais valor, né? Não tinha mais motivo para viver, né? E deixei ela falar, ela chorou bastante também, e depois eu perguntei para ela se ela gostaria, né? Talvez em sonho, né? Para que ela orasse bastante, pedindo a Jesus, pedindo para a espiritualidade que ela se acalmasse, que ela ficasse mais tranquila, né? Falei, quem sabe até no momento de sonho, né? O seu filho que está desencarnado desaparece, né? Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu morro de medo de meu filho me aparecer, porque eu sei que hoje ele morreu, ele é um espírito, né? Eu não quero ver meu filho desse jeito. Então as coisas são complicadas assim, nós temos que nos conformar e saber que Deus sabe muito bem o que está fazendo conosco, com a nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós pedimos, né, para o espiritismo, né? Não acreditar em todos os espíritas também, que trazem informações, como nós estamos vendo aí algumas coisas acontecerem, né? Nós temos que ter calma. Então a principal função de um centro espírita, se é que você quer frequentar,
você compreender a doutrina e aplicá-la em você mesmo. Você é o primeiro candidato à transformação. Essa transformação moral é sua e ela é feita de dentro para fora. E com o tempo isso vai acontecer. Não desistir nunca, muitos desistem porque a caminhada é dura, você desistir das oferendas do mundo, né? Das coisas que lhe é lícita, né? Mas você não pode, sabe que não pode. Então, o trabalho na casa espírita é te fortalecer, né? Te dar todos o apoio, te dar todo o amparo para que você se renove, para que você se transforme numa pessoa diferente. Mas passo a passo, não é como lavar carro, como eu falei. Isso é demorado. Você tem que fazer esse trabalho paulatinamente, devagar, com cuidado. E você vai caminhando e vai trabalhando como um espírita cristão que nós somos. Né? Nós não somos espíritas de mesa, cores diferentes, não. Nós somos espíritas cristãos. Nós trabalhamos o Cristo a vida toda, temos Ele no nosso coração, Ele é nosso exemplo, nosso guia, e nós vivemos com as coisas que Jesus nos deixou. Então, esse acho que é o verdadeiro espírita, né? E nós temos que andar juntos, os espíritas, né? Para que nós falemos as mesmas coisas e compreendemos as mesmas coisas da mesma forma, e assim a nossa vida continua. Então, essa mensagem que eu estou dando, esse reforço, para que as pessoas, quando encontrar dificuldade dentro do espiritismo, alguma decepção, não desanimar. A caminhada é difícil, mas nós estamos aí, nós sentimos também muitas bênçãos de Jesus, né, na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e nós vamos caminhando e vamos crescendo. E assim nós vamos chegar lá também. O próprio Chico, quando ele estava ainda vivo, ele falou, tem uma informação, que nós espíritas, né, estamos desencarnando muito mal. Nós não estamos cumprindo com nossa obrigação de verdadeiro espírita. Nós esquecemos da caridade. A caridade, as pessoas acham que é mais fácil, né? Às vezes enfiar a mão no bolso e dinheiro para caridade. Isso faz parte também, precisa, porque sem o dinheiro ninguém se move, né? Não se compra nada, não se faz nada. Mas a verdadeira caridade é quando você vive com a pessoa, dando atenção a ela, ajudando, usando suas mãos no trabalho da caridade, né? Tantas casas por aí precisam de voluntários, né? No ato da caridade. Então, abandone as coisas que você gosta, renuncie às coisas do mundo, as coisas profanas, né? Os vícios, né? E vai ver quem está precisando. Às vezes está tão perto de você uma criatura que está aguardando a sua ajuda. Isso é preciso também. Então, estejamos atentos para nosso compromisso de espírita que nós somos, né? Não tenha medo de falar para as pessoas, para os familiares, para os parentes, né? Às vezes a gente fica com receio de falar que a gente é espírita. Espírita não tem nada. Futuramente todos vão saber o que é um espiritismo, como é que funciona o espírita, que a gente não faz mal para ninguém e que nós somos, a nossa maior luta é conosco mesmo em ser pessoas do bem. Tá bom? Então, e para nós caminhando para o encerramento, vou fazer uma leiturinha aqui do livro dos Espíritos, né? Na sua questão 842, e com isso nós vamos fechar nossa palestra. Pergunta 842. É assim: como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Entendeu a pergunta? Hoje, com tantas igrejas que nós temos, né, com tantos segmentos religiosos, né, todos querem ser boa, querem ser melhor, né? Mas aqui pergunta, qual é a melhor? Qual a melhor, aquela que nós podemos seguir? A resposta: essa doutrina será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, que praticam a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por isso, esse é o sinal, reconhecereis que a doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver como consequência semear a desunião, estabelecer divisões entre os filhos de Deus,
só poderá ser falsa e perniciosa. Então, qual é a melhor religião? Qual é o melhor segmento? Qual é o melhor caminho a seguir? Aquela que faz o homem melhor. Tudo isso que nós conversamos, aquela que te transforma, que deixa aquele homem velho para trás e vai galgando os caminhos diferentes, com pensamentos diferentes. E no final de cada dia, como Santo Agostinho nos recomendou, faça um exame de consciência. Talvez não precise nem esperar o final do dia, durante o dia mesmo. Como eu estou caminhando esse dia? Que bem que eu estou fazendo? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu disse alguma coisa que não devia? Será que alguém se magoou comigo? Então, volta para trás, busca essas pessoas e peça desculpa. Então, cada dia para nós é uma página que nós vamos virar do nosso livro, da nossa vida, né? Então, nós temos que ser bom, examinar nossa consciência a cada dia. Santo Agostinho, ele nos recomenda à noite, antes de dormir, senta na cama, senta numa cadeira, examine a sua consciência, vê como é que foi o seu dia, vê se precisa voltar para trás um pouco, retificar alguma coisa, né? E prossiga, e se comprometa de que amanhã não vão se repetir. Então, esse é o trabalho do espírita, né? Não tem muito segredo, né? E eu desejo que vocês tenham compreendido a minha mensagem, né? Ela é simples, singela, mas é o que eu tento aplicar na minha vida também, como exemplo, né? E de bondade, né? Perdoando as pessoas, né? E me perdoando também, muitas vezes. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos encerrar, eu vou fazer uma prece finalizando. E assim, Jesus sabe muito bem das nossas dificuldades terrenas, mas ajuda-nos, Mestre, para que possamos vencer os desafios de cada dia. Abençoe a todos aqueles que irão tomar conhecimento dessa minha conversa sobre o Espiritismo, o verdadeiro espírita, né? Não queira ser o melhor, queira ser um simplesmente, mas ajude-nos, Senhor, para que nós possamos semear o bem, né? Todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a nossa família, a família de vocês, e sempre esteja no nosso coração. Que assim seja, Senhor.